O Datena sempre foi um cara que sempre soube movimentar a mídia. E recentemente, desde a sua saída da Band, onde ele ficou aí mais de 20 anos, ele passou por vários canais, né? SBT, aí foi para a Rede TV. Então, assim, essa coisa de vai sair ou não vai, aí rumor, ele vai tá cansado, não vai mais fazer jornal, aí depois vai, assina com um canal, aí assina com outro. Então, assim, esse tipo de coisa sempre movimentou a parte televisiva. Quem vê televisão só por ver, não está muito ligado nessa parte de mídia que a gente cobre, beleza, não se importa. Nem sabia que ele estava na Rede TV. Mas a gente que cobre esse tipo de área, a gente tem que estar sempre em alerta. Porque uma hora ou outra ele pode do nada sair do canal, sair, né, da emissora que ele está contratado, como aconteceu agora com a Rede TV, que foi aí o canal onde ele estava apresentando o Brasil do Povo, um dos nomes que isso aí é indiscutível a gente dizer, o Datena é um nome reconhecido da televisão brasileira, confirmou que vai deixar a Rede TV no final desse mês aí de janeiro, em uma decisão que surpreendeu parte do público, mas que já vinha sendo preparada e até especulada há algum tempo. Recentemente aí saiu informações, até dadas pelo Dieguinho, lá do Bora Comentar, de que o Datena realmente estava cansado, ele havia fechado com a TV Brasil para poder fazer um programa lá, né? O Lula que chamou ele, o presidente Lula, para poder ele apresentar um programa lá na TV Brasil e também em uma das rádios da EBC, né? Que é a Empresa Brasil de Comunicação. E tinha a informação de que ele não iria conseguir conciliar, fazer o programa em São Paulo e ir para Brasília para poder fazer o programa, porque a TV Brasil fica em Brasília. Então não iria dar para conciliar por conta das viagens. Então já tinha essa especulação, ainda não havia sido confirmada, de que o Datena realmente iria sair da Rede TV, ia pedir para sair. E ele isso realmente aconteceu. Ele procurou, segundo informações de Flávio Rico, o dono da Rede TV, o Almir Caridalevo, no início da tarde de quarta-feira, e de forma amigável e combinada acertou a sua saída e mostrou que a relação entre os dois é de muita cordialidade e também respeito, longe de qualquer conflito. Ao que parece, Datena estava nos últimos anos, como vocês sabem bem, pulando de galho em galho, engajando-se em diferentes projetos e enfrentando novos desafios, sempre em busca de manter sua presença na mídia. Mas agora a decisão foi definitiva, segundo informa Flávio Rico em sua coluna. Ele mesmo confessou que seria muito difícil, com sua contratação na EBC, conciliar um programa diário na Rádio Nacional com também o Brasil do Povo, que é um programa e também não daria para ele conciliar junto com um programa semanal, que é um talk show que ele vai fazer de entrevistas na TV Brasil. Então, por isso que a saída da, TV, da Rede TV se torna uma necessidade para ele poder se dedicar a esses novos desafios. Datena, então, segue na Rede TV apenas até o dia 30 de janeiro, quando vai encerrar o seu ciclo, para começar a se preparar para as próximas estreias, já definidas para após o carnaval, mostrando mais uma vez que o cara não quer parar e o cara consegue também se adaptar, né, e ter essa capacidade de transitar ali entre diferentes plataformas e projetos. A mudança ilustra um pouco do que muitos já apontavam nos bastidores. Datena sempre estava em movimento, pulando ali de galho em galho, testando formatos, novas parcerias, sempre mantendo a sua carreira viva e a sua imagem, de certa forma, forte na mídia. E agora, com essa saída, ele fecha um capítulo muito importante para abrir outro, né, com novos rumos na rádio e na TV pública. Essa decisão, longe de ser impulsiva, foi discutida, ajustada e feita com muita tranquilidade, mostrando que Datena está consciente de suas limitações e também, claro, possibilidades, mas sem perder a firmeza que sempre marcou aí a sua trajetória. Ele ficou mais de 20 anos na Band, onde se tornou aí um dos nomes mais fortes, né, do jornal lá do canal. Ele realmente tinha um certo poder, digamos assim, na parte do jornalismo, né, na Band. Era um dos medalhões, era uma das grandes audiências da Band nos últimos tempos aí, antes dele sair da Band, antes dele tentar se candidatar como candidato à Prefeitura de São Paulo e ter dado aquela cadeirada no Marçal, porque eu acho que se ele não tivesse dado aquela cadeirada, ele continuaria na Band. Mas aí, como teve aquela situação, ele se estressou, deu a cadeirada no Marçal, e aí a Band não quis mais ele. E aí ele acabou ficando fora
da emissora. Tinha a especulação de que ele poderia comandar outro tipo de coisa, mas eles optaram por porque a Band não queria mais da Datena associado ao seu jornalismo. Porque como é que você ia associar uma pessoa que deu uma cadeirada, né, e foi na TV Cultura, né? Imagina você associar uma pessoa que deu uma cadeirada em um outro candidato, você sendo candidato também, com o seu jornalismo. Né? A Band não quis, a Band sempre tratou o seu jornalismo de uma maneira séria, então eles optaram por não manter o Datena como contratado. Então por isso que ele saiu. Mas se ele não tivesse feito essa cagada, com certeza ele continuaria tranquilamente fazendo o Brasil Gente. E era uma das grandes audiências da Band nos últimos tempos. Tá? Chegava a marcar 7 pontos, até 6 pontos. O público sempre conectava na Band, na faixa da tarde, principalmente quando chovia, né? Porque sempre quando caía chuva em São Paulo, o Datena ia lá para o estacionamento com guarda-chuva e a audiência, né, era alta, né, porque sempre quando chovia o Datena cobria, né, o caos que sempre acontece em São Paulo quando chove. Então ele saiu da Band no final do ano retrasado, 2024, uma saída que a própria Band confirmou como sendo em comum acordo com o comunicador após mais de 2 décadas de trabalho constante na casa. Essa mudança marcou o fim de um ciclo muito importante na carreira de Datena, que deixou a Band para tentar se lançar na política e concorrer à Prefeitura de São Paulo naquele ano. Uma aposta, obviamente, que não deu certo, mas que de certa forma guiou a sua saída do canal onde ele era referência. Logo depois, em dezembro daquele ano, ele fechou contrato com o SBT, né, um canal que, de certa forma, é bem maior que a Band, mesmo que esteja hoje em baixa, o SBT tem uma certa audiência e relevância, e ele assumiu o comando do já existente Tá Na Hora, naquele período, jornal que estava sendo comandado pelo Marcão do Povo, na faixa da tarde, ali por volta de 4h45, 5 da tarde, e ficou comandando ali essa passagem, mas que de certa forma foi relativamente curta, porque 5 meses depois, à frente do Tá Na Hora, alegando um certo boicote ali, por conta de vários erros, porque não havia, diz ele que não conseguiu se encaixar na frente do Tá Na Hora no SBT, e ele acabou pedindo para sair em maio de 2025. Ele estreou no SBT, não Tá Na Hora, em 9 de dezembro. Tinha informação de que ele poderia estrear em janeiro, sei lá o que, no ano seguinte, mas ele acabou estreando rapidamente, assinou o contrato e já estreou posteriormente no comando do Tá Na Hora. E aí ele que pediu demissão do SBT em maio de 2025, e um ato que surpreendeu muitas pessoas, parte do mercado, principalmente também porque ele, né, decidiu romper o vínculo, mesmo com projetos ali em andamentos e possíveis mudanças na programação, porque como o Bate estava chegando no SBT, diz algumas informações porque ele e o Bate não são mais amigos. Desde quando o Bate havia tido aquele espaço na Band, eles nunca não tiveram, após a saída do Bate para voltar para a Record, o retorno dele, a relação deles dois não passou a ficar muito legal. Então o Datena não curtiu muito essa chegada do Bate no SBT, ele se sentiu meio desprestigiado e tal, e aí o Datena ia sair do comando do Tá Na Hora e iria comandar um jornal de manhã, ia comandar o Primeiro Impacto, e ele não aceitou essa proposta e decidiu sair. E aí o Bate ficou lá, o Bate estreou posteriormente no comando lá do Alô Você, e o Datena foi para a Rede TV. Ele não curtiu muito porque ele achou que ele estava sendo desprestigiado. E aí, poucos dias depois de várias especulações, rumores de que ele iria para a Rede TV e apresentar o Repórter Cidadão, sei lá o quê, ele assinou, foi anunciado como novo contratado naquele período da Rede TV, voltando à emissora onde já havia trabalhado antes dos seus anos na Band. E a situação da Rede TV antes foi muito engraçada também, porque ele foi para a Rede TV para comandar o Repórter Cidadão, e ele saiu da Rede TV pouco tempo depois, alegando também outros motivos, porque o Datena sempre sai dos canais por motivos que ele mesmo inventa, ou situações que ele acaba, ou ele enjoa do canal, aí inventa uma situação e mete o pé. Né? E ele saiu da Rede TV, ficou um pouco tempo lá apresentando o Repórter Cidadão, saiu da Rede TV e voltou para a Record para poder fazer, na época, acho que não, ele foi para a Band que ele voltou. E aí ele voltou para a Band, e aí o pessoal da Rede TV ficou bem revoltado com ele, mas depois parece que essa revolta passou. E aí ele retornou para a Band, onde ele assinou o seu contrato e passou a comandar o Brasil do Povo na faixa da tarde,
com esse jornal aí que combinava a cobertura ali jornalística, semelhante ao que ele já fazia no Tá Na Hora do SBT e também no Brasil Gente da Band, e marcou mais uma rodada na trajetória dele que mostrava sempre a sua capacidade de transitar entre variadas emissoras em um curto período, né, de tempo, além também de ajustar a sua carreira aos seus planos profissionais e pessoais. Como o seu estilo sempre foi muito direto, com muita presença de tela, ele atingiu o público desse novo programa na Rede TV. Mas agora, em janeiro, ele novamente pediu demissão, entregando a sua carta e argumentando que era muito difícil conciliar essas atividades, porque ele assinou contrato com a TV Brasil, onde ele vai comandar lá um talk show, um programa de entrevistas semanal e também um programa de rádio na Rádio Nacional. Eu lembro que quando ele estava na Band, ele fazia, porque ele também, além de apresentar o Brasil Gente na Band, ele fazia um programa também na Rádio Bandeirantes. Ele fazia o programa de casa. Por que ele não faz o programa de casa também na Rádio Nacional? Por que ele tem que ir até a Brasília para poder fazer o programa? Ele podia muito bem fazer o programa na Rádio Nacional de casa, porque na Rádio Bandeirantes ele fazia de casa. Até na filmagem, que ele entrava ao vivo, tanto em voz como também de maneira física ali, né, em imagens, a câmera, né, mostrava que estava na casa dele, ele fazia assim um programa de casa, na faixa da manhã. Então, vejo, claro que é questão de, porque é uma emissora pública, né, e tal, o modelo de contrato é diferente, não é igual de uma empresa padrão assim comercial, é um canal público, governamental, então a gente entende que é diferente, mas não vejo muito sentido ele ir todo dia ou toda semana para Brasília para poder fazer, beleza, que ele tem que gravar o programa lá, mas fazer o programa de rádio, né, na Rádio Nacional. Ele pode fazer de casa, montar uma estrutura. Hoje em dia você consegue fazer tudo de casa, home office, né? Não tem problema nenhum. Então essa saída da Rede TV mostra mais uma vez a natureza impulsiva e os seus constantes movimentos de carreira nos últimos anos, com transições entre emissoras em busca aí de novos desafios e formas de se manter relevante no panorama da mídia brasileira. Em conversa com Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, Datena confirmou que a saída da Rede TV foi definida assim, de forma amigável, foi uma saída bem tranquila, sem nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de um problema, nenhum tipo de rusga, e que as portas da emissora, isso o canal mesmo que disse, estão abertas para que ele possa voltar quando ele quisesse. Se em algum momento ele quiser voltar, ele pode voltar, mas que realmente não seria possível ele conciliar os dois projetos, principalmente com esse trabalho aí que ele vai ter na EBC e também na TV Brasil, que essa chegada dele na emissora e também na rádio foi um pedido do próprio presidente Lula, devido às viagens e também aos novos compromissos que ele vai ter. Ele também teve uma passagem relâmpago pela Record, como eu disse, ele assinou contrato para poder comandar o Cidade Alerta, né? E ficou só 45 dias, voltou depois para a Band. A Record não deixou barato, cobrou uma baita de uma multa, ele teve que pagar do próprio bolso 10 milhões na época de dólares. Isso chegaria mais ou menos ali uns 60 milhões de reais. A Record cobrou essa baita dessa multa e ele pagou, diz ele até que teve problemas aí, porque teve que vender imóveis, teve que, né? Então ele teve uma baita dor de cabeça aí, porque de certa forma, assim, mesmo que ele tenha esse tipo de coisa, você tá mexendo com coisa séria, né? Porque você assina um contrato que tem ali cláusulas, né? Então, assim, você tem um contrato, ele tem um começo, meio e fim, só se for um contrato por obra, né? Porque você trabalha ali igual novela, mas não é a mesma coisa você apresentar um programa. E o Datena, nesses últimos tempos aí, passou a fazer todo mundo de otário. Porque foi exatamente o que ele fez quando saiu da Band, foi para o SBT, né? Beleza, que o SBT deve ter procurado ele para poder contratar e tal, não foi ele que se ofereceu, né? Não sei, a gente não sabe, mas é bem possível que o SBT que se ofereceu como espaço para ele poder comandar o programa lá, para poder reformular a programação e o jornalismo também, né? Porque ele seria também, de certa forma, um novo nome, né? Ali naquele presente momento do jornalismo da emissora, e saiu do SBT, aí foi pra Rede TV. Então, assim, essa coisa pra mídia, pra televisão, é muito chato, porque você, pô, uma hora o cara tá num canal, uma hora tá em outro. Então, assim, hoje em dia, beleza que você tem internet, você pode estar hoje em qualquer tipo de lugar, mas pra televisão e pra canais sérios, né, como o SBT, como a Rede TV, isso é muito ruim. Pra Rede TV nem assim, vale muito, porque a Rede TV tá no processo de reformulação, mudanças, assim, de emissões,
tá bem pesado lá a situação, inclusive eles vão demitir mais pessoas porque eles pretendem fazer uma baita reformulação geral na programação, né? Com a Milcari agora no comando, mas assim, poxa, o SBT, a Record também, que ele fez isso também, quando comandava lá o Cidade Alerta em 2010, 2011, né? Poxa, isso aí, de certa forma, é uma enganação com o telespectador e também, claro, com os diretores. Por isso que a Record não deixou barato. O SBT, né, pelo menos, ele conversou com a Daniela lá e ficou tudo bem. Porque o Silvio nunca foi de cobrar multa assim de ninguém, assim, eventualmente. E parece que as filhas, elas seguiram essa herança do pai, de não ficar cobrando ali, porque sabe que vai ficar por isso mesmo. Né? Mas a Record não deixou barato. A Record colocou ele na justiça e não, você saiu daqui, não, você vai pagar multa, porque a gente tem um contrato e você ou você cumpre o contrato ou você paga a multa, né? No caso do SBT, não, ele encerrou o contrato, ficou tudo bem e tranquilo. E com a Rede TV também ficou tudo bem. Mas assim, é muito complicado isso, né? Você ficar. Ele acha que ele tem esse direito de ficar saindo, trocando de canal e fazendo todo mundo de otário. Né? Agora vamos ver quanto tempo que ele vai ficar na TV Brasil, né? Que é um canal público. Eu não sei qual é o modelo de contrato que ele vai fazer lá na TV Brasil, mas ele vai fazer um programa de talk show. Mas a gente não sabe como é que é esse modelo de contrato. Eu acho que ele tinha que parar de vez. Eu acho que ele tinha que descansar, aproveitar aí que já trabalhou bastante no jornalismo e dar um tempo, né? Descansar um pouquinho. Porque o Datena já fez muita coisa na televisão, né? Depois daquela polêmica da cadeirada, né? Ele deveria ter ficado quieto num canto. Deveria ter ficado quieto no SBT, mas aí quis sair, não gostou, achou que estava sendo desprestigiado, né? Que bom que ele teve uma sorte de ir para a Rede TV. Não teve tanta audiência, porque a Rede TV é um canal que não tem muita audiência mesmo no geral, né? Mas assim, poxa, eu acho que tá na hora dele segurar um pouco, ficar quietinho no canto, aproveitar, né, essa aposentadoria dele e descansar. Ele ficou internado recentemente aí, teve que fazer uma cirurgia acho que no coração, né? Teve que colocar, acho que teve um entupimento nas veias, teve que desentupir a veia. Então, assim, pô, descansa, pô, aproveita, igual o Raul Gil aí que tá parado. Mesmo que as pessoas sintam falta dele, mas assim, eu acho que tudo na vida tem começo, meio e fim. Ele já fez o que tinha que fazer. Beleza, que enquanto a vida, a esperança, né? Você tá respirando, tá vivo, tá com energia, beleza. Mas assim, desacelera, não precisa ficar fazendo a mesma coisa, faz outra coisa. Produz conteúdo para internet. Eu vejo muito, por exemplo, hoje o Boris Kazan, que fez grandes jornais aí na televisão, né? Passou pela Band, pelo SBT, pela Record. Poxa, hoje o Boris faz programa na internet, né? O Jornal do Boris. E tá tudo bem, tá tranquilo, tá fazendo um programinha dele lá em paz. Então, assim, custa fazer. Ou você dá um tempo, ou você, tipo, para, né, sossega o facho no canal. Agora, ficar trocando o tempo inteiro, que bom que ele consegue ter essa boa relação com os canais, né? E isso também movimenta a mídia, né? A gente que cobre televisão, pra gente é ótimo, né? Porque tem informação. Mas, assim, pra mídia, pra televisão no geral, pro mercado, é chato, né? O cara ficar toda hora mudando de canal. Mas agora vamos aguardar para ver as cenas aí dos próximos capítulos do Datena, agora na TV Brasil, onde ele vai comandar um talk show que a gente ainda não tem o nome definido, mas vai ser um talk show, um programa de entrevistas, inclusive o primeiro entrevistado desse talk show dele na TV Brasil vai ser o Lula. Esse programa vai estrear possivelmente aí nas primeiras ou na segunda semana de fevereiro. Já o primeiro entrevistado definido. E também um programa de rádio que ele vai fazer na EBC, tá certo? E você vai saber tudo lá no nosso Instagram, que é @bastidoresdmofc. Lá você sabe tudo sobre os bastidores da mídia. Estamos nesse momento aqui, com 206 mil seguidores. Chegamos a 200 mil seguidores. Muito obrigado a você que nos acompanha lá, que nos assiste. Muito obrigado de verdade pela sua audiência. Estamos crescendo muito. E isso é graças a vocês que nos assistem aqui no YouTube, também que nos prestigiam lá no Instagram. E nós estamos também lá no X, que é um antigo Twitter, com 7 mil seguidores. Tá certo? Um grande abraço, se cuidem todos vocês e até amanhã, 5 da tarde.